Queridos, olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu tenho certeza, você que está aqui nessa noite, Deus quer falar ao teu coração. Você vai falar assim, mas é mesmo, pastor? E eu vou falar com toda certeza, Essa palavra aqui, que eu vou ministrar hoje, foi a primeira palavra que Deus me deu para essa série do Mais Perto. Essa palavra estava bonitinha, escrita, sabe, prontinha. Olha o que aconteceu. Eu salvo tudo num HD, né? E costumo salvar na nuvem também. Só que eu tinha salvado no HD e não tinha passado para a nuvem ainda. Quando foi ontem, o cabo me quebra do HD. Eu não consigo acessar. Aí comprei um cabo novo hoje, achei, conectei, não abriu. Falei assim, benção, né? Peguei, falei assim, como sempre, vou descansar meu coração, não vou ficar nervoso, não vou ficar... Está na mão de Deus, né? Vou ter que escrever tudo de novo a palavra. E aí, acalmei meu coração, e daqui a pouco foi uma coisa de doido, que não é doido, né? Eu peguei no sono, eu dei uma cochilada, no que eu acordei, irmãos, eu olhei para a minha varoa valorosa, falei, pega o papel e a caneta aí para mim agora, e pá, escrevi a mensagem em 1 minuto, sabe quando Deus traz na tua memória tudinho aquilo que estava escrito? Falei assim, impressionante, né? Eu falei assim, isso é um sinal que Deus quer falar com o povo através dessa palavra hoje. É ou não é? Porque se fosse algo diferente, poderia falar assim, foi uma coincidência, perdeu tudo, veio outra palavra por dia, mas eu creio que Deus quer falar com a gente. Amém? E o tema é o seguinte, qual é a distância que você está? Qual que é a distância que você está de Deus hoje? O André está aqui, né? Olha o André. Rapaz. Na semana passada, tive um papo da hora com o André. Nós estávamos conversando, né, André? Acabou o encontro aqui e tal. E você sabe como que é crente para ir embora, né? Você já viu crente indo embora de igreja? Eu vejo assim, ó, eu falo, eu vou embora. Eu estou lá dentro. Aí eu dou minha tradicional frase para todo mundo. A dor do parto é dura, mas eu vou partir. Saio de lá, para aqui, dá mais 3 passos para aqui, para aqui, para aqui, para aqui, para lá. Eu entrando no carro, aí eu comecei a conversar com o André, do outro lado da rua. E a gente estava falando um assunto muito legal, né, André? Sobre questão de distância. Por exemplo, eu sou uma pessoa que gostaria de ter todos perto. Mas, o que acontece muitas vezes? Pastor, eu estou me sentindo meio de lado, eu estou me sentindo meio de canto. E eu, conversando com o André, aconteceu um negócio legal, né, naquele dia. Eu estava saindo para ir embora, e estava o suporte do teclado aqui do Lip, eu com o teclado na mão, eu virei para o lado, eu falei assim, o André, você não pega o suporte para mim? Aí ele pegou o suporte, me ajudou, levou até no carro, e eu falando para ele, você vê que coisa, todo o pessoal estava lá no fundo, mas você estava perto. Então, é muito mais fácil você pedir ajuda para quem está perto, do que quem está longe.
A proximidade, ela facilita o acesso. A proximidade, ela faz você viver algo diferente. Quando a gente para refletir em questão entre nós e Deus, não é diferente. Olha que coisa. Se nós olharmos para os apóstolos, quem eram os apóstolos antes de se encontrar com Jesus? Pescadores, cobradores de impostos. Isso faz deles uma pessoa ruim? Não. É uma profissão. Mas quando eles se aproximaram de Jesus, Jesus ressignificou a vida deles. Deu um novo sentido, um novo significado. E tornou eles em pessoas diferenciadas. É o que Jesus faz conosco. Ele dá um novo sentido para a nossa vida. Pelo simples fato de nós aproximarmos de Jesus e caminharmos com Ele, a nossa vida passa a ser mudada. Eu tenho certeza que você hoje, muitos que estão aqui, pensam diferente do que pensavam antigamente, por começar a caminhar com Jesus. Quando nós começamos numa jornada, numa caminhada, vai mudando muita coisa. Quem aqui hoje pensa diferente, tem ideias diferentes de quando você entrou dentro da igreja pela primeira vez? Levanta a mão. Por quê? Você começou a caminhar com Jesus. E uma coisa começou a acontecer em você. Só que existe nível de proximidade. Eu posso caminhar de longe, posso caminhar a média distância, posso caminhar de perto, posso caminhar encostado e colado. Existe essa diferença. Olha só, desde o início, você vai perceber que Deus quis proximidade com a gente. No Éden, Deus queria proximidade conosco. Quando os profetas vieram com sinais, prodígios, Deus estava se revelando, dizendo assim: eu quero contato com vocês, eu quero estar com vocês. Quando Jesus veio, algo sobrenatural aconteceu. Tem um versículo, na verdade são 3, lá em Mateus 27, do 51 ao 54, diz assim: e eis que o véu do templo, como foi cantado aqui hoje, né? Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam as pedras. Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que tinham sucedido, tiveram um grande temor e disseram: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Então, perceba uma coisa. No Éden, Deus queria proximidade. Quando houve sinais através dos profetas, Deus estava sinalizando: olha, eu quero estar com vocês, eu quero estar perto de vocês, vocês são propriedade exclusiva minha. Essa é a vontade de Deus revelada sempre. Quando Jesus veio, aconteceu isso, ele cumpriu todo o seu propósito, e na cruz, olha que formidável que aconteceu. A Bíblia diz que o véu que separava foi rasgado. Quando Jesus disse: está consumado, o véu que simbolizava a separação do povo de ter comunhão com Deus, ali foi rasgado. Naquele mesmo instante, a Bíblia diz que mortos ressuscitaram e começaram a entrar na cidade. Imagina que loucura! Do cemitério da cidade começa a levantar um monte de morto e começa a entrar na cidade. E a Bíblia diz que o centurião disse assim: verdadeiramente aquele homem era o Filho de Deus. E quando Jesus faz isso, ele faz por quê?
Ele queria proximidade. Queria estar próximo. É sempre Deus sinalizando assim: oh, eu quero estar perto de você. Eu quero estar do teu lado, eu quero caminhar contigo. Eu quero estar junto de você. Só que, queridos, entenda isso. Nós podemos caminhar de muitas distâncias diferentes. A Bíblia conta a história que quando Jesus ressuscitou, Ele está caminhando do lado de alguns discípulos, no caminho de Emaús, e eles não reconhecem que era Jesus, mas só que eles dizem que o coração deles ardia. E disse assim: vem para dentro de casa, fala mais sobre o reino de Deus para nós. E quando isso aconteceu, logo eles perceberam que era Jesus. E eles entenderam, por isso que o nosso coração queimava. Porque eles caminharam perto de Jesus e não se satisfazeram em apenas caminhar perto, mas quiseram Jesus dentro da casa deles. Mas também nós vemos na Bíblia de quem decidiu estar mais pertinho ainda. Você pensa num versículo que eu amo, é esse. João, capítulo 13, versículo 25 e 26 diz assim: então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? E respondeu-lhe Jesus. Aqui a pergunta para você entender é que Jesus falou que ia ter alguém que ia trair ele. Aí João diz assim: e aquele discípulo, falando de quem? Dele mesmo, reclinou a cabeça em Jesus e perguntou: quem é? Vem aqui, pastor Rogério. Pastor Rogério vai ser o Jesus. Jesus está aqui e acaba de falar, ó, um vai me trair. João faz assim, ó. Quem é? E você sabe o que é mais interessante? Você pode perguntar o que você quiser, mas você só vai ouvir resposta se você é íntimo. Entendeu ou não? Jesus poderia falar: ô, vai cuidar da sua vida, seu curioso. Jesus podia. Mas Jesus, Ele responde assim, ó. A quem eu der o primeiro pedaço de pão. Pertinho aqui, ó. Então isso demonstra uma coisa: eu posso seguir Jesus de longe, a média distância, eu posso caminhar com Jesus, eu posso levar Ele para dentro da minha casa, ou eu posso ser aquele que tem intimidade. Existe diferença de relacionamento e de distância. Quanto mais próximo, você vai ouvir coisas de Jesus que outros que estão distantes não vai ouvir. Quanto mais próximo você estiver caminhando com Deus, mais você vai ouvir coisas dele que quem está distante não vai entender. Por isso que tem gente que não entende, fala assim: mas como essa pessoa consegue viver desse jeito? Essa pessoa parece que agora não quer sair da igreja. O que está acontecendo com essa pessoa? Essa pessoa quer saber das coisas de Deus. Escuta o que eu estou te falando, isso aqui não tem a ver com religião. Isso tem a ver com relacionamento. Isso tem a ver com proximidade de Cristo. Porque quem está longe não entende. Quando você tem um marido que não teve uma experiência com Deus ainda, você, mulher, teve experiência com Deus, o teu coração está querendo por mais de Deus. O teu marido, ele não vai entender. Ele vai falar: mas por que você tem que ir na igreja? Não está bom só de domingo?
Se é o contrário, é a mesma coisa. O marido quer, a esposa fala, mas você tem que ir de quinta, você tem que ir de domingo, você tem que ir para encontro, você tem que se envolver, você tem que estar ajudando. Eu não estou te entendendo, o que está acontecendo com você? Isso não tem a ver com religião, não tem a ver com fanatismo, tem a ver com proximidade. Porque quanto mais perto você está, mais você quer estar. Porque essa proximidade faz bem. A questão é uma. Às vezes o motivo da nossa frieza e do nosso não estar disposto tem a ver com a distância a qual nós estamos caminhando de Jesus. Por isso é uma pergunta que eu faço a cada um de vocês aqui. Qual distância que você está hoje? Eu vou te falar uma coisa. Caminhar de longe é muito arriscado. Caminhar de longe é um problema. Você já ouviu falar do apóstolo Pedro? De Pedro? Já ou não? Uma vez, ele não deu ouvido para Jesus. E ele passou a seguir Jesus de longe. E eu vou te falar os perigos que ele correu e as coisas que ele enfrentou por seguir Jesus de longe. A Bíblia diz, Mateus, no capítulo 26, no versículo 58, diz assim: contudo, Pedro seguiu a Jesus de longe até o pátio do sumo sacerdote, e entrou, sentou-se junto aos guardas para sondar qual seria o fim daquela ocorrência. Eu vou explicar para você entender. Jesus vira para Pedro e fala assim: Pedro, você vai me negar 3 vezes. Ele falou assim: não, eu não vou. Acha? Eu vou te negar? Impossível. Você vai me negar. Antes que o galo cante, você vai me negar. Presta atenção uma coisa. Nós precisamos aprender a ouvir. A partir do momento que a gente fecha o coração para ouvir, nós estamos caminhando a passo largo para cair. Vou repetir de novo. Quando você fecha o teu coração para ouvir, você está caminhando a passo largo para cair. A Bíblia diz, e dá um nome muito bonito para quem não gosta de ouvir. Chama de tolo. Bonito aqui, eu estou sendo irônico, tá? Por quê? A Bíblia diz assim: o sábio ouve, o tolo não ouve. Então, toda vez que eu fecho o meu coração para ouvir, estou caminhando para uma queda. Gente, olha para cá. Jesus não é o Zé, não é o Mané, não é o Rafael. Jesus vira para Pedro e fala: você vai me negar. O que nós deveríamos ter feito se estivesse no lugar de Pedro? E o que Pedro deveria ter feito? No mínimo, se pensássemos, deveríamos fazer assim: Jesus, por que o Senhor está insistindo nisso? O que o Senhor está vendo que eu não estou vendo? Por que o Senhor está falando com tanta convicção que eu vou te trair? Fala o que pode acontecer comigo, porque eu não quero te negar. Mas às vezes nós somos tão convictos naquilo que acreditamos, que é isso que às vezes acaba nos afastando de Cristo. Você sabia disso? A gente cria convicções na nossa cabeça, que essas próprias convicções nos afastam de Jesus. Quantas coisas a gente coloca assim: eu não preciso.
Não é assim mesmo. Não é desse jeito. Não, não tem que ser assim não. Já ouviu alguma coisa assim parecida ou não? Já falou alguma coisa assim parecida? São convicções que muitas vezes nos afastam da presença de Deus. Porque não é do meu jeito. Não é do seu jeito. É do jeito que Deus quer. É assim que tem que ser. Não é o jeito do pastor. Ah, não. É o jeito da igreja. Não, é o jeito que Cristo quer da gente. Quer dizer, se a palavra fala com você que tem que ser diferente, então tem que ser diferente. Você não tem que discutir. Mas só que as nossas convicções nos levam para a nossa queda. Pedro disse assim, não, Jesus? Não. Só que aí, sabe o que aconteceu? Logo depois disso, Jesus ele foi preso e ele foi levado para ser julgado. Só que quando Jesus foi levado para ser julgado, sabe o que Pedro fez? Ele não era aquele que tinha acabado de arrancar a espada e cortado a orelha de um soldado, falando assim, você não vai levar o meu Jesus embora? O mesmo foi que depois disso, estava seguindo Jesus de longe. Ele seguia de longe, observando tudo, vendo tudo o que estava acontecendo. E logo, perceberam que Pedro era um dos discípulos, e começaram assim, espera aí, você não é aquele seguidor de Jesus? O que ele fez por 3 vezes? Medo de ser preso e morto? Negou Jesus 3 vezes. Quando o galo cantou, você sabe o que aconteceu com ele? A primeira reação dele, chorou amargamente. Seguir de longe nos faz chorar amargamente muitas vezes. Seguir Jesus de longe faz nós provarmos de coisas que não era necessário nós provarmos. Tem coisas que nós passamos na nossa vida, não é porque Deus quer, é porque nós não somos humildes o suficiente para reconhecer onde erramos e continuar caminhando de perto. Sabe, queridos, uma coisa nós precisamos entender hoje. Talvez você possa dizer assim, pastor, eu estou achando que eu estou muito longe de Jesus. Eu errei, eu não ouvi, eu não tenho feito o que é certo. Mas uma coisa nós precisamos ter muita clareza. Muita clareza. Ouça bem o que eu vou te dizer. Por mais que você não ouviu, por mais que você pisou na bola, você não pode deixar de caminhar de perto. Porque é caminhando de perto que algo vai acontecer na tua vida. Talvez você caia, mas você caminhando de perto, você vai se levantar. Aquilo que você não tem força para mudar hoje, caminhando de perto, logo você terá força de mudar. Logo você terá força de ser diferente. Porque quem diz que a nossa transformação acontece do dia para a noite? Tem muita coisa que acontece na nossa vida, é na caminhada. Deus nos transforma na caminhada. Deus nos molda na caminhada. Se você olhasse para o Rafael, há 20 anos atrás, quando entrou dentro da igreja, era um. Se você olhar há 10 anos, era outro. Hoje eu sou outro. Vinha conversando com a minha esposa hoje, de Jaboticabal, e dizendo assim para ela, falei, amor, nós temos 15 anos de casados. Tem coisa que nós estamos ajustando os ponteiros hoje. Estamos, não que a gente vivia crise, mas é aquele ditado assim, né? Ah, está tão bom que se melhorar estraga. É mentira. Se está bom, pode ficar melhor ainda. E eu com ela, né?
A gente conversando de algumas coisas do nosso casamento, dizendo assim, que bênção que está. Está melhorando, está melhor ainda. Porque tem coisas que acontecem na caminhada. O nosso grande problema é que às vezes a gente cai e para de caminhar. A gente não ouve e começa a seguir de longe, porque não se acha digno de caminhar de perto. Às vezes a gente tropeça, cai, porque fomos cabeção mesmo, não ouvimos, erramos. Mas, escuta uma coisa, quem aqui é perfeito? O problema é você parar de caminhar. O problema é você seguir de longe. Não importa como você esteja, caminhe de perto. Começa a caminhar de perto com Jesus. Começa a encostar perto dele. Porque você pode ter certeza, uma hora, aquilo que é a tua fraqueza hoje, qual é o teu ponto fraco hoje, aquilo que te incomoda demais, vai ser mudado. Porque é impossível caminhar do lado de Jesus com o coração aberto e não ser transformado por ele. Então eu quero te dizer, qual é a distância que você está? Então faz o seguinte, está de longe? Corre para perto. Está a média distância? Aproxima. Cola. Chega mais perto. Vai para próximo de Jesus. Pedro entendeu tanto isso, que ele declarou um dia assim: aonde eu irei? Para onde eu posso ir? Só tu tens as palavras de vida eterna. Ele entendeu. Pedro deu mancada, deu ou não deu? Mas corre umas páginas para frente da Bíblia. Avança um pouquinho para frente. Você vai ver Deus usando ele para que 5.000 almas se convertam. Avança um pouquinho mais, você vai ver em outra pregação dele 3.000 almas se convertendo. Avança um pouquinho mais, você vai ver ele e João chegando na porta do templo. Tinha um aleijado ali na porta. Sabe o que aconteceu? Aquele homem pediu dinheiro para Pedro. Ele falou assim: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. E o paralítico se põe de pé e começa a andar. Você sabe qual que é a diferença? É não parar de caminhar. É se aproximar. Você está longe? Aproxima. As páginas da tua vida hoje, elas podem ser diferentes daqui a uns dias. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. A tua história não chegou ao fim. Você está apenas na caminhada. Tem muito ainda para acontecer. Deus vai te levantar. E as páginas da sua vida serão muito diferentes do que você está vivendo hoje. Se você crê, levanta a tua mão e fala: eu tomo posse dessa palavra. Sabe, queridos, vira a página. Corre um pouquinho para frente. Você vai ver uma mulher quase morrendo. E ficam sabendo de Pedro que estava ali perto. Fala: chama Pedro. Chama ele aqui. Porque ele pode fazer algo diferente. Alguém que um dia tropeçou, caiu, estava de longe, começa a se tornar solução para a vida de muita gente. Entenda algo. O segredo: caminhar de perto. Caminha de perto. Aproxima. Cola. Eu não estou falando de religião. Eu estou falando de Jesus. É dele que você tem que colar. É dele que você tem que aproximar. É dele que você tem que querer mais. É dele que você tem que almejar. Estar cada dia mais próximo, para poder ouvir a voz dele falando no seu ouvido. Qual nível você quer estar? Qual que é o nível? Aonde você quer estar? Então é para lá que você tem que correr. É para lá que você tem que se levantar e falar assim: ó, não importa, eu quero estar próximo. Só aqueles que querem estar mais perto, eu quero que você se coloque de pé nesse momento.
Essa pessoa que está do seu lado, fala para ela assim: vamos chegar mais perto de Jesus? Fala, vamos. Não tem outro lugar. Não tem outro lugar. Não tem lugar melhor para se estar do que estar perto dele, colado nele.